Você sabe qual é o medo que te paralisa? Do que você tem muito medo? O que você faz em relação ao medo? Quero contar para você hoje como eu tenho neste ano de 2025 enfrentado os meus medos. E ao ir em direção ao medo, ao avançar em direção ao enfrentamento a esse medo, eu tenho descoberto e experimentado que esse medo, ele vai diminuindo, até que ele vai ficando do tamanho bem pequenininho, aonde ele não mais te paralisa, nem mais te assusta, nem mais te impede de fazer o que precisa ser feito. Eu não sei em que lugar você trabalha a sua confiança, mas nesse ano de 2025, a minha confiança foi muito bem trabalhada no meu lugar de maior medo. E é muito interessante perceber como aquilo que a gente precisa transpor vai estar sempre presente em várias fases da nossa vida. Porque desde muito cedo, muito novinha, criança, na minha primeira infância, eu tive questões com dentes. E eu me lembro muito de ter muitos procedimentos dentários. E foi difícil. Mas depois daquela idade menorzinha ali, eu passei longos anos sem ir ao dentista. E os meus dentes, eles eram dentinhos de vampiro. Sabe aqueles dentinhos que fica aqui na frente de vampirinho mesmo? Eu tinha micros dentes. Usar aparelho não estava na minha cogitação, não fazia parte dos meus planos, porque o meu medo crônico de ir ao dentista me acompanhava. Até que eu fui pro dentista, usei aparelho por um intervalo, me senti muito confiante por um determinado dentista, aqui em Teixeira de Freitas foi o Magno, e foi com o Magno que eu consegui sentar na cadeira do dentista, usar aparelho, fazer as manutenções. E foi muito especial o dia que eu tirei o meu aparelho. Depois disso, isso foi em 2013, eu não sou a pessoa que vai regular os dentistas. E graças a Deus eu não tive muitos problemas. Eu tenho obturações que eu fiz na infância. Eu estou com 44 anos hoje e elas estão aqui. Mas há 2 anos eu comecei a ter um problema com os dentes. Um dente quebrou, comecei a sentir algumas gasturinhas, dor. E aí tem uma coisa que é muito interessante no meu comportamento, que é quando dói, é o meu chega. Entre ficar com dor e ficar com medo, eu vou vencer o meu medo, porque eu não alimento a minha dor. A minha acessibilidade é muito alta para dor, a minha percepção é muito forte. E então, eu já sabia que eu tinha um problema para resolver. Mas eu não sabia como resolver, porque tinha o meu medo, a minha insegurança, o meu trauma anterior, mas não dava para ficar com dor. E eu comecei a orar por isso. E, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, a resolver esse problema. Eu preciso resolver esse problema. E foi aí que eu sonhei. A dentista que eu estou e que está me acompanhando me apareceu em sonho. E aí eu a vi na igreja e falei assim,
Nossa, sonhei com ela. Ela é dentista. Eu acho que é nela que eu vou. Olha como ela é calminha. Olha como ela tá sempre tão centrada. A pessoa tinha características do qual eu precisava para confiar, para me entregar para o procedimento que eu precisava fazer. Primeiro ela apareceu no sonho, depois eu fiz uma viagem para Salvador. Cheguei em Salvador, gente. O roxo começou a aparecer em todos os lugares para mim. O entardecer, no mar, lugares que eu fui, em objetos, e aquilo começou a me chamar a atenção, sabe assim? Nossa, tá aparecendo tanto. Eu comprei uma vela, porque eu gosto de velas, e para colocar no quarto do hotel que a gente estava, e a vela era roxa. Falei, uau, o que essa cor quer me dizer? E é uma cor, né, com muita conexão com a espiritualidade. E quando eu cheguei da viagem, que eu fui comer uma empim, o dente deu choque. E aí eu falei assim, amanhã eu tenho que resolver esse problema. E então eu liguei, fiz o agendamento. E quando eu cheguei no consultório da doutora Fernanda, a identidade dela, do consultório, do seu material, é a cor que apareceu pra mim em todos os lugares, depois que ela apareceu pra mim em sonho. E eu fiquei muito feliz por muitas coisas. Por minha confiança, pela revelação com quem eu deveria fazer o procedimento, por confiar na revelação que me foi, né, revelada em todos os sinais que apareceram, por poder juntar as pecinhas, fazer conexões e ver aquilo acontecendo de uma forma tão bonita. E a Fernanda me deu direcionamento. Ela falou assim, Mirella, eu não faço esse e esse procedimento, mas eu tenho uma profissional que eu confio totalmente, você vai nela. Você vai fazer isso, depois você retorna pra mim. E assim eu fui seguindo todas as orientações conforme eu recebia. Eu me permiti, eu me autorizei ser guiada, ser cuidada, ser orientada, seguir essa orientação. Eu fui fazer 2 canais, dente 26, dente 46. Um do lado esquerdo, o outro do lado direito. E foram 2 experiências transformadoras, profundas, vivenciadas. Eu tive suporte espiritual mesmo, de pessoas que estavam orando por mim nesses momentos, desses procedimentos. A experiência do cliente foi uma coisa muito satisfatória, do preparo do ambiente, da atmosfera, da música que tocava, do cobertor que me aquecia, do equipamento utilizado, da paciência, da técnica, da amorosidade, do cuidado, da empatia, da compaixão para com os meus limites de superação naquele momento. E a minha confiança, ela foi sendo trabalhada, ressignificada. O meu medo foi sendo superado em cada momento que eu precisava me deitar naquela cadeira do dentista, da dentista. Foram 3 dentistas. Achei muito maravilhoso, porque todos os meus outros procedimentos foram feitos por homens, 3 homens. E agora 3 mulheres vieram fazer esse trabalho dentário.
Na semana passada, eu consegui não precisar de anestesia para fazer nada. Usei anestesia para os canais, dentes molares profundos. Hoje voltei, fiz mais uma obturação, uma limpeza e tenho apenas um dente para concluir o processo. Porque aí, né, com o meu medo, a minha fuga, ao invés de ser uma coisinha para fazer, foram crescendo a quantidade de coisas para fazer. Chegou aí para um canal porque eu não enfrentei o medo de fazer uma pequena obturação. Então, às vezes as coisas ficam tão grandes, tão mais difíceis, tão mais problemáticas para se solucionar por conta do nosso medo. E hoje, a pessoa do pânico, do medo, do pavor, da fuga, conseguiu relaxar, de ir para um relaxamento, de quase querer cochilar. Isso é uma transformação, isso é uma conquista, isso é um enfrentamento do medo, isso é deixar o medo do tamanho que ele precisa ser, não maior. E eu comecei a observar o quanto essa questão, né, dos dentes, de procedimento, de ir ao dentista, é um medo tão grande e que pode ser superado. É por isso que eu estou trazendo esse relato aqui para o canal, porque os nossos medos, eles podem ser superados. Eu quero me lembrar que eu superei um grande medo. Superar esse medo, fortalecer a minha confiança de ir, de realizar. Eu quero deixar esse relato aqui, porque você precisa superar ainda esse ano. Ou qual é o medo que você tem carregado durante toda a sua vida e que na sua mente ele é muito grande? O medo tem te impedido de sentir o quê? De viver o quê? De ir para onde? E hoje eu queria dizer que é muito bom fortalecer a nossa coragem. É muito bom quando a gente está ao lado e sendo acompanhado de alguém que sabe ir cuidando do que a gente está sentindo. É muito bom estar ao lado de pessoas que nos levam ao mais, ao melhor resultado. E não foi somente as dentistas que me fizeram chegar nesse resultado. Foi a minha decisão, foi a minha capacidade de fazer escolhas, foi a minha capacidade de fazer os investimentos, não foram tão baratos, mas era o local onde eu me sentia segura, aonde meu corpo, meu coração, minha mente dizia assim, sim, é aqui. Então, que bom que é essa conexão com a gente, aonde nós vamos nos autorizando. Isso é uma autorização. Respeito pelo meu limite e passinhos. Bora lá? Vamos ver? Vamos tentar? Vamos experimentar? Vim te desejar muita coragem. A gente tá chegando, né? Dezembro, o Natal. E o Natal nos lembra a coragem de uma mulher que recebeu a missão de trazer ao mundo, né, o Filho de Deus.
E claro que ela deve ter sentido muito medo pela época, pelo estado civil, pelo que as pessoas iam falar, pelo como é que isso ia acontecer. Mas ela disse: eis-me aqui, sim, para o seu medo. Assim como eu superei esse medo que me trouxe muita autoconfiança, muito essa vontade, você é capaz, é possível. Esse autorreconhecimento, esse acesso a essa força. Então, eu desejo que você consiga ouvir as instruções, as conduções, você fortaleça muito essa confiança em si, nessa orientação que o Espírito nos traduz, né? Vai, filha! Hoje já tá tudo pronto, já tem o consultório, já tem a médica. Olha, eu vou te dar sinais. Cada momento que você chegar, você vai reconhecer a minha presença, minha companhia, a minha garantia de proteção. É muito bom estar conectado com Deus. É muito bom estar presente na vida, sem distrações. E é muito bom tomar as suas próprias decisões e fortalecendo cada vez mais as suas escolhas. Então, se você tem algum medo, e se for medo de dentista, eu quero te dizer que é possível superar, tá? Esse vídeo ficou bem longo, mas esse vídeo é para te encorajar. Esse vídeo é para te encorajar. Confia. Confia. Na sexta-feira é meu 8º dia. E que seja um infinito de coragens liberadas. Que seja um infinito de enfrentamento dos meus medos. Que seja, assim, a finalização desse 4.4, de ter conseguido fazer algo para mim, por mim, e que possa te impactar também, para você conseguir as suas coisas.